graça bendita, eterna, do nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, em nome do nosso Senhor e glorioso e Salvador Jesus Cristo, quero cumprimentar a santa e amada noiva do Cordeiro, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Abre as vossas Bíblias, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e do verso de número 23. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e no verso 23. Enquanto a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, procura, quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida, em nossa alma, e agradecer pelo anjo dessa igreja, desse evento, simpósio pentecostal, que começou desde quinta-feira, e sei que até a noite desse domingo a glória de Deus será completa. E agradecer à família, a membresia, o pastor Alexandre, o anfitrião desse congresso. Que Deus venha abençoar a todos, uma igreja abençoada, obreiros organizados, disposto a ajudar assim o seu pastor, o seu líder. E também que Deus venha usar cada vez mais a todos os pregadores que a qual conheci, a qual vi, e também que eu não pude assistir, ver pregar. Que Deus venha usar a todos com autoridade divina, que pregaram sexta, quinta, ontem e hoje, e que vão terminar. Que Deus venha usar vocês cada vez mais nas carreiras deste Brasil afora e também no exterior, assim o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A palavra do Senhor em segundo escreveu João, no capítulo 1 e do verso 23, diz assim, simplesmente essa palavra: e disse: eu sou a voz do que clama do deserto. E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Pode tomar vossos assentos, assim quem pode assim faça, e deixar Deus entrar em vossas vidas. Eu estava pela manhã falando com Deus e dizendo: Senhor, preciso de uma palavra, e que o Espírito Santo do Senhor venha me conduzir. E quando estava sentado pela manhã, meditando nas coisas do Senhor, o Senhor me assopra a minha alma e meu coração, e o Espírito Santo me conduz esta mensagem no livro do Evangelho de João, e abrindo como tema que temos ali escrito, mas os meus olhos pela fé já fixou no capítulo e no verso 23, e o Senhor me faz entender e compreender como Ele trabalha. Quando nós falamos em deserto, muitas pessoas começam a imaginar sobre o deserto. Deserto é um lugar terrível, um lugar onde que muitas pessoas não conseguiriam sobreviver. E se fosse para matematizar ou dar um texto desta mensagem, eu colocaria mesmo uma chamada de Deus das vozes que clamam do deserto. Mesmo uma chamada de Deus das vozes que clamam do deserto. E quero convidar a todos vocês para mergulhar nesta palavra, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a graça dele, quero transmitir
assim como Ele deseja. Então eu acabei de dizer, o deserto é um lugar que poucas pessoas conseguem sobreviver. O porquê? Que ali no dia o sol é escaldante e durante a noite a temperatura começa a ser muito fria, que pode até o corpo físico ter pneumonia e sentir a esfriagem e morrer. Mas muitas pessoas já estão naquele lugar, são adaptadas e conhecem o clima e a rotina, mas quem não conhece, pouco sobrevive. Mas olhando para o texto sagrado e meditando na palavra do Senhor, eu começo a refletir e olhar para o texto em Gênesis e assim até em Apocalipse. E quando começo a refletir, eu vejo que a chamada do Senhor, ela é tão grande e tão poderosa. E quando o Senhor começa a trabalhar, primeira coisa, o Senhor fala e a levanta. Deus levanta um homem que é a qual um pregador ontem, com muita unção divina, como todos, transmitiu, chamado Abraão. Deus levanta Abraão para uma grande promessa que ele deu. Deus prometeu a Abraão uma grande nação, uma grande descendência, que a qual ele seria pai da fé e referência, porque a graça de Deus estaria nele. Mas Abraão, quando recebeu a promessa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor não disse para Abraão que ele ia ter sim o mar de maravilhas de roça, e também não falou o que ia acontecer. Ele simplesmente disse que seria com Abraão e com a sua descendência escolhendo. E disse para Abraão: sai da casa de seu pai e do meio da sua parentela. E Abraão, escutando a sua voz, sai com ele e a sua esposa Sara, e ali leva consigo seu sobrinho chamado Ló. Mas o Senhor olha do céu e chama Abraão e disse: Abraão, eu tenho uma promessa contigo, e eu preciso acertar isso com você. Eu convidei você para de você fazer uma grande nação. Eu quero, Abraão, que você entenda que o projeto é contigo. Mas quando Deus começa a falar com Abraão, Abraão está na frente, ele se depara com a campina verdejante flor, e no outro lado está um deserto, um sol escaldante, uma terra que não era fértil. Então Abraão olha para o seu sobrinho e diz para ele escolher, deixou a opção dele. O seu sobrinho, como era tão ambicioso, ele disse: escolher eu a campina de Sodoma e Gomorra. Então quando Abraão olha que sobra para ele só o deserto, ele não fala nada, simplesmente ele segue o trajeto, porque aquele que escuta a voz do Criador e obedece à voz do Senhor, ele segue em frente sem murmurar e sem falar nada. Abraão continuou, mas quando Ló se separa de Abraão, que ele vai para o deserto, ele já começa a dizer: mas no deserto estarei eu e a minha esposa, e caminhando com Deus. E quando Abraão caminhava no deserto, pisava no deserto, eu creio e sei que a planície que Abraão pisava com seus pés, ali brotava flores, brotava pasto verdejante no deserto. O porquê, mensageiro? Porque o Senhor estava na vida de Abraão. Porque muitas vezes eu e você estamos no ápice de um deserto e não sabemos o que fazer na nossa vida. Vimos a nossa vida se deparar que somente nós olhando para o céu, o sol escaldante, não sabemos o que fizemos. E começamos a dizer: Senhor, por que nós estamos passando este período? O Senhor olha do céu e muitas vezes não fala nada e nós continuamos. Mas o Senhor está nos carregando no colo, como estava carregando Abraão e a sua esposa.
E quando a Bíblia relata sobre o deserto, e Abraão começa a ter a família, e quando começa a família a crescer, ali Deus deu o filho da promessa chamado Isaque. E quando Isaque cresce e casa com Rebeca, a Bíblia diz que tem uns filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó crescem, e Jacó toma a primogenitura, e ali vai para o deserto. A Bíblia diz que no deserto, Jacó está cansado, não sabe o que fazer, até peleja e luta com um anjo, mas ele começa a entender que o Senhor Deus está com ele. E Jacó casa, tem família, e começa a entender que a obra de Deus é tão grande, e começa a ter 12 filhos, e por último chamado Benjamim e José. Benjamim e José, Jacó amava mais, não porque de repente era melhor que os outros, não, porque era filho do fruto da sua velhice, com Raquel, com uma mulher que ele amou e trabalhou, e assim quis, com a graça de Deus, ter uma família. Mas a Bíblia diz que no deserto, quando estava José, um menino sonhador, que sonhava alto, grande, ele sempre estava conectado com as coisas do campo, com seus irmãos aprendendo, e também com seu pai. E Benjamim, como era caçula, ficava com seu pai. Estava José no campo e olhava os seus irmãos e admirava, sonhava ser igual a eles. E ali o seu pai Jacó fazia a túnica e alcançava para José. E quando o Senhor olha do céu, veja dentro do coração de José, ele começa a ver que José é um menino diferente, que ele pode diferenciar. E ele começa a olhar e a meditar, e o Senhor dá visões, dá sonhos para José. E José, como um menino feliz e alegre, não consegue esconder nada. Ele conta o sonho para os seus irmãos, para o seu pai. Os seus irmãos não entendem, não compreendem, e assim começa a armar coisas, vamos dizer, arapucas para derrubar José. E começa a dizer: não acreditamos que nós vamos te servir, você está ficando doido, é simplesmente um sonho de um sonhador. E ali no deserto, eles armam alguma coisa para terminar com a vida de José. E José é inocente, com o coração e a alma limpa, sempre contando ao sonho. Os irmãos até mesmo fizeram que José pagasse um preço, foi lançado no calabouço, foi colocado dentro de um poço. Mas esses não sabiam que o projeto de Deus na vida de José estava começando ali. E quando estava ali José preso, um dos irmãos disseram assim: José não pode ficar aí, vamos vender, ele é do mesmo sangue, da mesma carne, e vamos dizer para o nosso pai Jacó que um animal feroz matou, e só a túnica nós achamos. E quando José é vendido, é levado para o Egito, e ali na casa do rei, ele começa a interpretar, ter muitas visões. Deus começa a levantar e usar ele ali no cárcere, e começa na prisão ele a falar as coisas de Deus. E o rei tem um sonho, e ele vai ali humildemente e começa a interpretar, e no Egito ele começa a falar para o rei, e o rei começa a entender e a compreender a visão, o sonho que ele teve. E José disse: tu terás 7 anos de fartura, e 7 anos que não terá fartura. E começou a interpretar, e o rei disse: o que eu faço? Ele disse: coloca uns servos mais sábios, que pode administrar, que você não passa por isso. E ele disse: José, não tem ninguém se não for você. E José começa a entender e a compreender que o mistério de Deus começa a se cumprir na vida dele. E quando José cresce, começa a entender as coisas, a Bíblia diz que José, aprendendo as coisas dali, ele começa a trazer, vem os seus irmãos, o seu pai tem um reencontro, e ali aonde que está os seus irmãos e o seu pai, há uma seca, não produz mais, mas no Egito há produzindo. Quem está ali? José, que é a qual eles acabaram de vender. E quando José está ali e começa assim, a Bíblia diz que José chega um período que ele morre. Ele disse para muitos ali: quando eu morrer,
vocês não me deixam meu corpo aqui do Egito, tira daqui e leva para a terra de meu pai, porque não quero eu ser conhecido como múmia, porque múmia, ela fica ali quieta e reconhecida. Eu quero ser reconhecido pela história. E quando José passa o tempo, vem um rei, e ali o rei não conhece a história de José, e começa a escravizar o povo do Senhor. E quando começa a escravizar, Deus olha do céu, lembra da promessa que ele fez para o seu filho chamado Abraão, tudo que ele passou no deserto, tudo que aconteceu com Jacó no deserto, e tudo que aconteceu com José também. O Senhor olha com seus olhos de misericórdia, de poder e graça, e olha para uma família, e naquela família tem uma mulher chamada Jecobete, tem um filho e uma filha, e ali tem um menino recém-nascendo. E quando esse menino nasce, chamado Moisés, o Senhor olha e aprecia e disse: esse eu vou levantar, vou agraciar e vou colocar numa posição de líder. E quando ele começa a crescer, todo mundo conhece a história que José vai para o palácio, direcionado por Deus. E quando chega o momento, Moisés, que está no palácio, direcionado por Deus, ele aprende tudo, os ensinos ali do Egito, se torna um homem bem estudioso. Mas o Senhor tinha grande prova, grande promessa na vida dele, para o povo dele. O Senhor pega, tira Moisés dali e leva para o deserto. E no deserto Moisés continua e vai, desesperado pelo que ele tinha cometido lá atrás, mas ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Moisés, com 40 anos de idade do Egito, ele sai, e lá no deserto ele fica mais 40, e ali, quando ele está no deserto, ele encontra uma família que tem um homem sumo sacerdote chamado Jetro, e ali tem uma filha que a qual ele casa, chamado Zípora. E ali, quando Moisés está naquele lugar, com já 80 anos, formando família no deserto, o Senhor olha do céu e começa a falar com Moisés. Aleluia. E Moisés vai até ao Senhor, e Deus se apresenta para Moisés e começa a dizer: Moisés, eu preciso usar você, tirar o meu povo lá do Egito. E Moisés começou a falar, dialogar com Deus, e Deus começou a dizer o que ele tinha que fazer. Moisés escutou a voz do Senhor e foi. E quando chegando frente ao faraó, fez as coisas que o Senhor mandou. O faraó endureceu o coração, Deus mandou as pragas, e faraó liberou, e o povo ficaram felizes, ficaram alegres, foram para o deserto, e davam glória, davam aleluia, exaltavam a Deus. Mas quando eles estavam caminhando, muito entre o meio deles, não queriam mais seguir conforme Deus queria. Ali no momento começaram a levantar imagens e começaram a adorar outros deuses. O Senhor ali muda o trajeto. Um trajeto de 40 dias, durou 40 anos. Porque por falta de se comunicar com Deus, a rebeldia foi tão grande. E quando o povo estava no deserto, o Senhor nunca deixou faltar nada para aquele povo. O povo não começou nem a entender, nem querer agradecer a Deus. Deus, ele foi tão bom, porque na noite fria o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo de Israel. E quando o dia era quente e escaldante, o Senhor mandava uma nuvem, um vento suave, sublime no deserto para aquecer o povo. Mas o povo não estava querendo a entender que o Senhor, só ele seria adorado para sempre, porque o povo estava com o coração duro. E passando, quando Moisés completando a 120 anos de idade, ele está ainda na presença do Eterno Todo-Poderoso. E quando Moisés é transladado pela glória de Deus, é levado para o céu, ensinando todo o povo como é que é para servir ao Senhor, o texto vem dizer que há outro profeta que o Senhor levanta, chamado Elias, um tipista cheio da graça e da unção e da autoridade de Deus. Você pode dizer: mas pregador, eu não estou conseguindo entender, mas daqui a pouco você vai entender, porque a mensagem do Senhor, ela é santa, ela é viva e eficaz para quem entende. Quando ele levanta Elias está ali no deserto,
adorando e glorificando, exaltando aquele que vive e reina para sempre. Quando Deus levanta Elias para si, a Bíblia vem dizer que Elias, um tipista cheio da presença de Deus, um homem que confrontava Acabe e Jezabel pelos seus pecados, não tinha só ele, como o profeta Micaías. E quando o Senhor respondia com poder, ou respondia com autoridade, graça, e respondia com unção. Não é que o Senhor nosso Deus pegou Elias e fez ali Elias e falou para o rei Acabe e Jezabel, porque a idolatria já tinha entrado na casa ali. Ele disse assim: vamos se encontrar no Monte de Carmelo, que é no deserto, ali nós vamos ver qual é que é Deus. E no Monte de Carmelo, lá foram, glorificaram, exaltaram a Baal e fizeram festa até o meio-dia. Elias chegou, simplesmente mandou fazer o que Deus pediu para ele. O Senhor olha do céu e responde Elias com fogo, e naquele momento Elias veja a glória de Deus, todo mundo veja que Deus manda a glória para baixo, e ali a Bíblia diz que Elias começa a se sentir abençoado com a graça de Deus. E quando aqueles profetas ali começaram a ver o fogo cair, eles ficaram espantados com o poder de Deus. Não houve mais falar mais de profetas de Baal, mas sim um profeta Elias. E naquele momento o profeta Elias recebe uma ameaça de morte. E na mesma hora ele começa a pensar o porquê, porque Deus foi comigo, e o porquê que Deus está me deixando passar nessa situação. E não sabia ele que o Senhor estava com ele. E quando o profeta Elias está naquele momento, naquela situação, naquele problema, ele começa a pensar. O Senhor faz que ele caminha no deserto, se apresenta para Elias, e ali faz um pão, e ele come, e caminha 40 dias e 40 noites. Elias fica dentro de uma caverna, se alimenta, também vai. E ali uma viúva arruma para ele, e ele se alimenta. E quando a gente começa a olhar para o deserto, e começa a pensar na nossa vida, começa a pensar e a meditar e dizer assim: por que que nós estamos passando na nossa vida essas situações, esses problemas? Mas se eu e você olhar para dentro do texto da Bíblia Sagrada, os nossos irmãos da fé, os heróis da fé, os homens de Deus que o Senhor levantou, tudo passaram pelo deserto. O processo que eu e você passamos nessa vida é pouco que eles passaram lá atrás. E a Bíblia vem dizer que quando Deus a levanta, Deus capacita, aquele que tem chamada tem que passar pelo deserto. Eu nunca vi alguém ser levantado com graça, com unção, com poder e autoridade, ou Deus abençoar sem passar pelo deserto. Porque todos os pregadores que passaram aqui, que pregam no Brasil, fora do Brasil, sabem que desde o início da palavra, todos os homens de Deus foram chamados e passaram por um período de dor e sofrimento, não porque eles queriam, mas sim porque Deus permitiu. E quando eu começo a olhar e a meditar, a Bíblia diz que o Senhor levanta um homem chamado João Batista, que é a qual pronuncia essa palavra, que ele é a voz do deserto. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava no deserto, ali ele estava chorando amargamente, estava sentindo a dor e o sofrimento, que a qual ele foi para adorar a Deus. Foi atentado pelo inimigo, que a qual Satanás queria oprimir a ele, mas ele não conseguiu, porque ele estava revestido do Espírito Santo de Deus. E não teve como Satanás derrubar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi escolhido, foi enchido pelo Espírito Santo, foi no deserto, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Até o próprio Filho de Deus foi para o deserto, para se revestir da graça de Deus. Quem sou eu, quem é você para não escolher e dizer que não precisamos de deserto? Se Deus colocar eu e você no deserto,
deserto. Não precisamos murmurar, não precisamos dizer nada, simplesmente fazer igual os profetas, simplesmente fazer igual Jesus Cristo, dobrar o joelho, falar com Deus, se revestir da graça, se revestir do poder, se revestir da presença de Deus. Quando Jesus estava no deserto, ele estava intercedendo por mim e por você. Quando ele estava no deserto, ele estava se revestindo da graça e da unção divina do céu, porque ele sabia que ele tinha que carregar uma cruz por mim e por você, uma cruz que eu e você não ia conseguir suportar, levar, mas ele olhou, ele viu com os seus olhos poderoso, glorioso, e ele sabia que nós não ia, mas como a nossa visão biológica humana não entende, ele não tem essa visão, a visão dele é espiritual, é poderosa. Ele sabia que eu e você não conseguiria passar no deserto, por isso que ele passou toda a dor, todo o sofrimento, foi na cruz do madeiro, sofreu, levou ali chicotada, a lança ultrapassou, e também recebeu a coroa de espinho, e no lugar de água ele recebeu vinagre, e a qual foi ali posto num sepulcro, e ali quando ele ressuscita no terceiro dia, ele quis mostrar para mim e para você, que no deserto que ele nos colocar, ele sabe a capacidade que eu e você tem para assim seguir a ele. Tem gente que está olhando para você, está dizendo assim: será que ele vai conseguir suportar? Ela vai conseguir suportar, sobreviver nesse deserto? Um deserto é um lugar de tristeza, um lugar de dor, sofrimento, de angústia. Um deserto é um lugar que ninguém quer ficar, mas quem está no deserto entende, compreende que ali muitas vezes é somente gemido e dor, é simplesmente chorar e dizer: Senhor, por que eu estou aqui? Muitas vezes Deus fecha o céu e começa a olhar, ver se nós vamos suportar, e quando ele começa a olhar, não aguenta mais, ele rasga o céu e começa a derramar a chuva de graça, de unção e de poder, e dizer assim: filho, você está no deserto, sabe por quê, filho? Porque eu confio em ti, eu sei quem tu és, eu te capacitei, não precisa ficar assim, eu sei o que você tem, o teu potencial e o teu sofrimento, é só eu que te conheço. Por isso, meu filho, pode fechar a porta do seu quarto e em oculto falar comigo, porque eu vou te responder. Somente quem acredita nisso, da glória de Deus, dá um brado, fala com ele. Alevasti quem derrevia. É quando ele começa a olhar para nós no deserto, ninguém sabe, não se coloca em nosso lugar. Eles começam a dizer muitas coisas, muitas palavras. Muitos pregadores que aqui passam por lutas, por dificuldades, situações. Vocês que estão na nave da igreja, passam por períodos da vida que não sabem o que fazer na sua casa, na sua família, até mesmo em seu trabalho. Pensam em desistir, não vou mais da igreja, e de repente dizer: Senhor, por que isso tudo está acontecendo? O Senhor está olhando do céu dizendo assim: filho, é só um período, porque eu estou te provando, porque quem eu amo eu provo, quem eu amo eu sei o que eu estou fazendo, porque lá na frente eu sei que tu vai superar, vai suportar isso aí, porque quem tem promessa de Deus fica alegre, fica sossegado, porque sabe que o Senhor não vai escolher. Quem tem promessa de Deus canta e dá glória, porque a promessa que ele fez, ele irá cumprir. Somente quem tem promessa de Deus, e dá glória a Deus, dá aleluia, exalta a Deus, não precisa se preocupar se a noite está fria, está gelada. Uma coluna de fogo, que é o Espírito Santo, vai te abraçar. Se você está passando num dia escaldante no deserto, a mão dele divina vai chegar, vai te abraçar. Por quê, pregador? Porque ele sabe que você tem muito fruto ainda para dar no deserto. Somente quem acredita exalta e adora a Deus. Exalta, exalta, exalta Jesus. Somente quem tem a chamada do Redentor, somente quem passa pelo deserto sabe, grande é o mistério de Deus. Somente aquele que já passou pela amargura pode dizer: irmão, irmã, pode contar comigo que eu estou aqui. É no deserto sim
que Deus prova o maior milagres, e é no deserto que Deus vai levantar vocês e mostrar para essa nação e fora dessa nação que ainda há profeta no deserto do que clama. Quem acredita se coloca de pé e exalta o Criador, exalta o Criador. Abeste quem dava sundorova canseve até quem derrei. Alassandaravasanda que estou inderebenei. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ei, o deserto é para levantar eu e você. O deserto é para você, eu e você, se aproximar de Deus. O deserto é para aquele que Deus olha e faz promessa, como fez para Abraão. O deserto é para aquele que tem a capacidade igual Jacó, Moisés e sonho de José. O deserto é para aqueles que perseveram. O deserto é para fazer eu e você se aproximar de Deus. Se você acredita, abraça o seu irmão no lado, com carinho e com amor, e diz assim: irmão, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está nos abraçando junto aqui, e estamos no deserto com Ele. Alamana candaravassundorobedei, alamana mana ganaramagasou. Cadê o povo do deserto que crê que o Senhor vai restaurar, vai restaurar, vai restaurar, vai restaurar, vai restaurar? Oh Jesus, é forte, meu Deus, ao povo que clama do deserto, o povo que clama do deserto. Meu Deus, os teus vasos aqui no altar, Senhor, eu não sei, mas eles passam pelo deserto da vida, e muitas vezes os olhos humanos, Pai, olham e não sabem o que está acontecendo. Mas tu, Senhor, sabe o que está acontecendo. O que está pelas redes sociais, ó Pai, está no deserto da vida e não sabe o que está acontecendo. E nós também não, mas tu sabe, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo Consolador, que conduziu o seu filho Jesus ao deserto, Pai, quando recebeu, eu lhe peço, Pai, vem abraçar os teus filhos. Senhor, foi uma palavra que tu quises, ó Pai, que eu transmitisse, mas eu sei que tu é grande para abraçar cada um. E cada profeta, Pai, que pregou desde quinta e que vai terminar nessa noite, ó Pai, eu te peço, Senhor, humildemente, ó Pai, não deixe, Pai, eles sozinhos no deserto. Eu sinto a presença de Deus aqui, e eu sei que quando terminar esse congresso à noite, tem muita gente que vai olhar e você vai dizer: eu não passei com você no deserto, eu estava te observando, mas eu quero te abraçar porque eu vi o Espírito Santo em ti. Eu quero aprender a passar no deserto, e você será uma referência para eles, porque a graça de Deus está sobre a sua vida.